Você ouviu Jornal da Manhã. Fique com a gente. Vem aí mais um campeão de audiência. Bom dia com muita alegria. Bom dia de todo o coração. Rádio Educadora, alegria no ar. Rádio Educadora, faz parte da sua vida. Sempre com você. Você sintoniza. ZYJ 288, 1.300 kHz, 5.000 watts de potência. Rádio Educadora de Dois Vizinhos, uma emissora afiliada à ERP, ABERT e Sindicato de Radiodifusão do Paraná. Faz parte da sua vida. Educadora. Mecânica Zanella informa a hora certa. Em Dois Vizinhos, 7h30. Mecânica e autopeças Zanella. Tradição e competência que você e seu carro merecem. Na Kennedy, 3536-1455. Acompanhe agora pela Educadora, programa 7h30. Oferecimento. Ótica Beltronense, Dr. Fabiano Santiago, Cressol e Biel Soluções Elétricas. A Cressol é para todos e se mantém ao lado do setor que nunca para. O agro. Crédito para quem nunca para. Agiliza Despachante. Ágil, moderno e com as melhores taxas. Telefone 99126-2515. Vem, tem um sorriso a te esperar. Clínica de Cardiologia Dois Vizinhos. A clínica do coração. Odontologia Gellen conta com 3 excelentes profissionais: Dr. Farley Gellen, Doutora Maísa Beal Latrelli e Doutora Andressa Perdessetti. 3536-6668. Já pensou em não se preocupar com a conta de energia no final do mês? A Biel Soluções Elétricas oferece a você uma solução segura, econômica e de alta rentabilidade. Estamos falando do painel solar. Vá até a Biel e solicite um orçamento. Biel. Programa 7h30. Em Dois Vizinhos, são 7h32 desta sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Sexta-feira 13, olha só. Bom, ontem terminou o concurso do prato típico de Dois Vizinhos, na capital nacional do frango, só podia ser de frango. Hoje nós saberemos o resultado e vamos divulgar aqui quem foram os julgadores, os connoisseurs, os degustadores. Foi o o Romualdo Cabral, que fez o jantar da Rádio Educadora, o Lucas Acorde, que é graduado em gastronomia, o Teolides dos Santos, que é empresário, é um cozinheiro famoso, Bruna Krefta, graduada em nutrição, e ainda em Jaqueline Spiazzi, acadêmica em agronomia, e ela é uma digital influencer. Então, são pessoas de alta qualificação. Eu fui lá e vi o cerimonial, o inquérito que fazem ao autor ou à autora do prato. A minha mulher foi lá, fez um prato também, e daí a inquisição feita sobre o histórico do prato. Então é um assunto extremamente importante, que vale muita conversa, e essa equipe vem aqui hoje às 10 horas no rádio fazer as revelações. Também ontem, enquanto falávamos aqui com o Chiquinho, o Célio Menegatti passou a informação. Minha mãe, Dona Ana Menegatti, que foi a esposa do seu Laurindo Menegatti, do posto hoje ali do Pinzon, agora é Fênix, um pioneiríssimo de Dois Vizinhos. Ela, com 93 anos, faleceu ontem de manhã em Dourados, Mato Grosso.
uma família extremamente pioneira. Hoje também o Brasil celebra, comemora muito o dia de Santa Lúcia dos Pobres. O carisma dela na Bahia era caridade, e Jesus dizia: sem caridade não tem salvação. Então é uma santa que vai ser muito venerada, recentemente canonizada também. Outra coisa que hoje o entrevistado está aqui, e ele ajuda muito, é o Wellington Basso, na montagem da agenda das pessoas que nós queremos divulgar aqui. Investidores em Dois Vizinhos, os promotores da legislação de incentivo fiscal para as empresas voltarem para Dois Vizinhos, as que estão aqui se fortalecerem aqui, porque o papel social da empresa é gerar emprego e impostos ao município, ao estado e à nação. Então as pessoas assim de sucesso são hoje o nosso foco futuro. Sucesso financeiro, sucesso material, sucesso patrimonial, sucesso familiar, sucesso psicológico, sucesso mental, sucesso cultural e, por que não dizer, sucesso espiritual, que é um composto de pessoas que se solidifiquem. E nós não vamos cultuar fracassos e por aí afora. Então, essa é uma filosofia do futuro do 7/6, para vir aqui com pessoas, como veio o seu Daniel Meurer, naquela humildade, trouxe ensinamentos que até hoje estão repercutindo. Aquilo que o Chiquinho ontem falou, e assim vamos fazer no futuro. Bom, está aqui o Wellington, naquela ideia de todos os funcionários da rádio, na sexta-feira, virem aqui. Ele insistiu, porque ele é meio envergonhado, não sei o que lá. Ele só tem 13 anos de rádio. Começou com 12, né, Wellington? Bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educador. Estou nervoso, viu? Fazia tempo que eu não ficava nervoso na frente do microfone. Acho que desde quando eu comecei no rádio lá em 2007, 2008, que eu não ficava nervoso desse jeito. Até porque o 7/6 é um programa que tem muita audiência, né? Então, me sinto nervoso nesse momento e, acima de tudo, com uma responsabilidade grande de estar aqui do outro lado. Vou fazer um pinga-fogo. Ayrton Basso, seu pai. Bom, o meu pai, ele ficou aqui na rádio por quase 20 anos, eu acho, ao todo, né? Teve um tempo que ele até saiu, na época que ele foi vereador, né? E ele que me trouxe para o rádio, então, né? O início, eu comecei lá em 2007, ele que me chamou, né? Logo depois do acidente da minha mãe, que minha mãe faleceu, naquele ano, em 2007, meu pai falou: olha, você precisa ocupar a tua cabeça, então eu vou te levar para a rádio, você vai começar a aprender lá no jornalismo e tal, e eu vou te explicar o que eu faço, né? Vou te explicar como escrever texto, como editar áudio e tal, e foi assim que eu comecei lá em 2007, com o convite do meu pai, né? E ele, no primeiro ano, 2007 até 2008, ele me ensinava, então, o jornalismo, né? E de vez em quando eu saía, ia lá, aprendi um pouco da sonoplastia, né? Do operar o som com as meninas que trabalhavam lá na época, né? Durante a semana, e também na FM, né? O Cleiton Basso trabalhava no horário nobre da FM, no horário da manhã, e eu dava uma fugidinha de vez em quando, gostava muito de ficar na FM, era jovem e tal, gostava de ir lá, ele deixava eu programar as músicas que ia tocar no dia. Então, eu aprendi muito também com o Cleiton, e foi assim que eu comecei aqui na rádio, lá no ano de 2007. E você viveu um trauma ainda criança, dá para dizer, com a morte de um acidente em que foram vítimas 4 pessoas. 4! Ali no Vendramini, na entrada do CTG. E quanto tempo faz isso? Faz 14 anos, né? Foi em 2007 também, como eu falei, né? Logo depois do falecimento da minha mãe. Eles estavam voltando de uma festa que estava acontecendo numa chácara, um dia bastante frio, né? Em Dois Vizinhos. E eles estavam voltando de uma festa, mas como era um dia bastante frio, minha mãe e as amigas dela foram nessa festa,
E eles voltaram cedo, né, da festa, exatamente porque estava muito frio. Mas, claro, aí surge muito boato, né? Ah, tá voltando da festa, tava o quê? Tava bêbado, então, e tal. A comunidade fala muito, infelizmente, fala o que não deve. Mas nada disso é verdade e, infelizmente, aconteceu o acidente e acabou vitimando 4 pessoas, entre elas uma amiga da minha mãe, a Chantriele, que é filha da Tere Confecções, né, da Tere lá que era muito amiga da minha mãe também, uma pessoa muito querida. A sua mãe se chamava Solange. Solange Machado. E você é filho único? Dela, sim. O meu pai casou de novo e eu tenho mais 2 irmãos por parte de pai, né? O Alisson e a Luana. E tá onde o Ayrton hoje? Ele tá em Itaipulândia, ele mora lá. A Adriana trabalha no colégio lá e os meus irmãos... O Alisson é boleiro, ele joga bola e trabalha numa pizzaria lá da cidade. E a minha irmã ainda é novinha e uma menina bastante agitada também. Viu? E a sua mãe era professora aqui? Não, a minha mãe trabalhava com a Tere Confecções. Na Tere Confecções. Exatamente. Olha, dona Tere, um abraço para ela. Inclusive, uma outra amiga dela, muito amiga dela, é a Ângela Rosseto, que trabalhava com ela também na Tere Confecções, que também estava naquele acidente. Ela teve ferimentos graves naquele acidente e, graças a Deus, se recuperou muito bem. Foi um dia muito triste para a cidade de Dois Vizinhos. E 4 velórios, foi uma coisa muito triste, que pena. Bom, e como é que foi a sua evolução no rádio? Bom, então eu comecei em 2007 para 2018, como eu falei, eu comecei com meu pai ali, aprendendo jornalismo, né? Aí, no ano de 2008, então, o meu pai pegou um programa terceirizado no final de semana, das 5h30 às 7h, aqui na Educadora, no sábado, e eu ainda assumia a sonoplastia no domingo, do meio-dia até as 6h. No sábado, meu pai deixava o programa gravado, no final de semana ele ia para o lago, né? O senhor lembra bem, ele trabalhava até sexta-feira, e no final de semana ele ia para o lago. E aí ele deixava gravado o programa de sábado. E eu entrava no ar, falava a hora certa, chamava a música e tal, e foi assim que foram meus primeiros passos na locução, realmente. Na sonoplastia, eu trabalhei por quase 4 anos no domingo, do meio-dia às 6h, e ali eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes do rádio, né? Inclusive fazer a jornada esportiva com o Jaime Manuelo, com o Zotinho, transmitimos alguns jogos do Devec, com o Jair Bonato também, o Nivaldo Jacques, então era uma equipe muito boa de jornada esportiva e foi uma experiência muito legal, diferente do que a gente vive aqui no rádio, né? De estar presente, de estar falando no microfone, o Zotinho ligava, montava os equipamentos lá, às vezes em Boa Esperança, em Cruzeiro, longe, e ligava, né, por telefone e ele fazia o jogo por telefone. Claro, com todos os equipamentos, com todo o aparato, mas a ligação, a conexão realmente era feita por telefone. Então era um pouco diferente do rádio tradicional e isso era muito divertido na época para mim. Bom, e quando que você assumiu de fazer o Frente Ampla por uma hora? Eu comecei ali, então, né, nessa parte da sonoplastia, ali eu trabalhei até em torno dos 15 anos, né? E aí, em 2011, 12, eu fiz um curso de locução. Foi a primeira turma de locução que teve em Dois Vizinhos. E de lá saíram boas pessoas, né? Eu, a Amarildo, a Léo Garcia e vários outros locutores que trabalharam aqui em outras rádios. E eu acho que aquilo me lapidou, me preparou para assumir compromissos maiores, né? Naquele ano de 2012, teve uma mudança grande na rádio, porque meu pai e o Alencar Pereira, que trabalhavam na época aqui no jornalismo da rádio, estavam saindo da rádio. E também a Karine Martins também saiu da FM, né? Ela trabalhava ali na FM do meio-dia até às 16h, e ela foi assumir a assessoria da prefeitura. E depois desse curso de locução eu fui convidado, então, já quebrava alguns galhos de vez em quando, era eu, a Amarildo, quebrando galho na FM, e eu fui convidado para assumir, então, esse horário do meio-dia até às 16h, né? E ali eu fiquei na FM por 6 anos. Nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, inclusive, com a saída do meu pai, o Valdir contratou outro jornalista para trabalhar na rádio, e eu fiquei auxiliando também no jornalismo ao longo de todo esse tempo, também em torno de 6 anos. E ali a gente pude aprender muito, porque quando o jornalista saía, era eu que apresentava a Frente Ampla, os demais noticiários, desenvolvi a minha produção textual, edição de áudio e tal, aprendi muito sobre jornalismo, e foi assim por um bom tempo. Inclusive tive boas experiências nesse tempo,
eu, junto com a Simone, planejamos o Portal Educador, que hoje é uma referência para a região inteira. A rádio tinha um sitezinho simples e tal, até mais institucional. E aí eu conversei com a Simone um dia de manhã para a gente mudar, criar um portal realmente com muitas notícias, para a gente poder colocar mais conteúdo no nosso site, criar um local onde o do Viziense pudesse ter todas as informações da cidade. E foi assim que começou o Portal Educadora. A Simone, com todo o carinho que ela tem, ajudou nesse planejamento, junto com a Neivandra, que já estava na rádio. Também a gente pôde fazer o primeiro debate, lembra, Valdir? Em 2016, o Valdir disse que na época já tinham sido feitos debates na rádio. Eu, obviamente, não lembro dessa época. Opa, muito antigo o debate. Mas foi o primeiro debate televisionado, porque a gente transmitiu, colocamos uma webcam no topo do estúdio assim, e transmitimos o debate, né, de 2016 com Marcelo Montanher, com Raul Isoton e com Carlinhos Turato, e foi um debate maravilhoso, né? Tudo ocorreu da melhor forma possível e planejamos com muito carinho também aquele debate, que inclusive foi aprimorado no ano passado, e a gente realizou um debate em parceria com a CDV, com a Sigma 3, com várias câmeras, ao contrário do que foi aquele primeiro debate que a gente fez, que foi bem legal também ter vivido essa experiência. O debate com câmeras, assim, proporcionou uma coisa extraordinária que eu via na rua. Ver a cara do candidato, porque Sim. sem os comícios, com as restrições, o candidato não pode ir em todo lugar. Então, foi a oportunidade de ver eram 5 candidatos. Exatamente. Foi uma coisa inédita. Foi o maior debate da história de Dois Vizinhos. Quase 2.000 pessoas assistindo simultaneamente em rede social, fora toda a audiência que a gente tem no rádio. Naquela ocasião também a gente organizou entrevistas na FM com os candidatos. Então, o ano passado, acho que foi a melhor cobertura da história da Rádio Educadora em termos de eleições, aí, graças a essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui, né, Valdir? E o senhor perguntou quando que a gente começou esse Frente Amplo com 1 hora. Foi em 2018, né? Mais um processo de mudança de jornalismo. O jornalista que tinha na época estava saindo da rádio e eu, como estava auxiliando ali, já fiquei para assumir o jornalismo, saí da FM, depois de 6 anos de FM, saí da locução da FM, apesar de continuar apresentando até hoje alguns programas de jornalismo ali. E a gente, em 2018, assumiu o Frente Ampla de Notícias e todos os noticiários da rádio, junto com o Alexandre Baggio. E naquele ano o Alexandre trabalhava das 11 às 13 horas. E a partir desse ano ele passou a trabalhar das 8 às 13 horas. E isso é perceptível na questão de conteúdo da rádio, né? Desde março desse ano, aliás, foi em março também que eu e o Alexandre entramos no Frente Amplo, a produção de conteúdo ficou muito mais intensa e a gente tem feito um jornalismo bem proativo, digamos assim. E foi um desafio muito grande. Até no começo era muito tempo, né, 1 hora. Porque é um processo de adaptação. A gente tinha um jornalismo curto, de meia hora, e passar, de repente, para 1 hora, de um mês para o outro, de um dia para o outro. Com a chegada do Alexandre, a gente ainda se adaptando a todas essas mudanças no jornalismo. Mas, com o tempo, as coisas foram se ajeitando. E o jornalismo trabalhou muito a pandemia, né? Sim. Meu Deus do céu. Foi um período mais tranquilo também para nós, o jornalismo, porque pararam os eventos. Então, mas, ao mesmo tempo, começou toda essa questão de pandemia. E aí, no meio de tudo isso, a gente tinha que trazer o abre e fecha do comércio, né? A questão de decretos, que sempre teve grande repercussão e grande audiência, a questão dos casos, né? Desde o primeiro caso, o primeiro óbito, os óbitos de pessoas mais conhecidas na comunidade, que acabaram gerando... Claro, todo óbito gera comoção, ainda mais dessa doença que chegou agora, né? Mas alguns óbitos causaram grande comoção ao longo desse período e... Infelizmente, foi um período bastante triste aí do jornalismo. Bom, e da vacinação, né, também, imagino. A vacinação tá ocorrendo ainda, né, e gera muita dúvida, porque as pessoas, às vezes ouvem uma coisa e entendem outra, às vezes o horário muda de um dia para o outro, as pessoas não estão acostumadas. E tem oportunidade de emitir opinião de tudo. De tudo. Então, a rede social virou um campo de qualquer um, né? E então o rádio tem um papel importante, não só desde o início da pandemia, mas desde antes, né? E daí o papel de vocês é filtrar isso também para pôr no ar. A gente faz um trabalho, eu diria que bem desafiador aí, com a busca de ir na fonte, né? Então, às vezes chega uma informação, como chegou ontem, por exemplo, teve um caso aqui de chegar uma informação da comunidade, olha,
está acontecendo isso. E aí a gente tem que correr atrás, buscar com a pessoa que está envolvida diretamente, ou com a empresa, ou com a associação, ou com a entidade envolvida. Mas é um trabalho de formiguinha aí que a gente faz, né? A gente criou uma rede de contatos, então hoje a maioria das nossas matérias a gente busca através de contatos, né? São várias pessoas aí que a gente conversa diariamente. As redes sociais também, claro, apesar de ser o campo de qualquer um, como eu falei, mas também pode ser uma aliada, né, do jornalismo. Muitas coisas saem das redes sociais. Claro que essas coisas precisam ser lapidadas. Tem alguns trabalhos de assessoria também. E outros veículos da região. Aqui a região sudoeste, Valdir, tem uma imprensa muito forte. Rádio, jornal, TV, então é uma imprensa realmente unida e muito forte. E agências, né? E agências, então, assessorias, né, muito qualificadas. Então a gente consegue aí fazer um trabalho unido de toda a região sudoeste para trazer as informações de todos os cantos aqui da nossa região. Então é um trabalho, claro, além disso, às vezes o Valdir chega lá e fala, tá acontecendo isso. O Lima chega lá na nossa sala de jornalismo e fala, tá acontecendo isso. E aí a gente vai correndo atrás também, porque a gente tem uma boa equipe aqui envolvida com a comunidade, e daqui saem muitas informações também. Então, é uma questão de lapidação da informação, né, de correr atrás, buscar direto na fonte, que a gente faz diariamente aí há um bom tempo já. Ok. Mecânica Zanella informa a hora certa. 7h50. Mecânica e autopeças Zanella, na Kennedy, 3536-1455. O Ed está falando aqui também por causa da Thomasson Home Center, que são os móveis da rede Tocqueville. Móveis planejados, liberados para todos os estilos. Toda a linha de móveis de eletro em 12 vezes com preço de etiqueta. 30 anos da Thomasson no mesmo endereço, aqui em Dois Vizinhos, e você tira dúvidas pelo telefone 3536-1430. Também em nome da Ouro Verde Engenharia e Topografia, do engenheiro Fernando Franceschi. O telefone lá da Ouro Verde é o 3536-5000. Então, licença ambiental, georreferenciamento, topografia, toda a regularização dos imóveis de empresas, conforme a legislação ambiental, procure o Dr. Fernando Franceschi. E também em nome da Recelato Corretora de Seguro, que tem as melhores seguradoras do mercado brasileiro. Então lá você tem muitas opções, uma consultoria, um aconselhamento para fazer o seguro de seu automóvel, da residência, da empresa, da propriedade rural e até com planos de saúde. Também em nome da GEIF Material de Construção, que é da Rede Bem Viver, aqui de Dois Vizinhos, que tem material de construção em toda a linha da empresa da GEIF, há mais de 35 anos, atendendo Dois Vizinhos e região. E da Concrevale, que fica na PR-281, saída para Francisco Beltrão, e lá você faz o pedido, orçamento, consulta, pelo telefone 3536-5555. Wellington, fazer notícia em rádio do interior, cidade pequena, dizem que cidade chica, inferno grande. Então, quando a gente mexe com político profissional, político coronel, que quer voto pelo cabresto, pela imposição, aquela coisa toda, como é que são as pressões? A pressão é diária, né? Infelizmente isso acontece, né? Políticos, principalmente, né? Metem pressão na gente diariamente. Isso acontece para quem às vezes está no poder, para quem às vezes não está no poder, porque o poder ele muda, né? E a gente trabalhou ao longo de todos esses anos já com todos os lados políticos de Dois Vizinhos. Mas a gente tem boa relação, né? Eu acho que o importante é que a Rádio Educadora mantenha uma boa relação com todo mundo e esse é o ponto principal. Claro que de vez em quando a gente tem que dar aquela conversada, né, com o político, porque às vezes liga querendo que a gente divulgue certa coisa que a gente precisa filtrar, né? Como o senhor falou antes, assim como tem fake news nas redes sociais, também tem fake news que chega no nosso ouvido por aqui e que a gente precisa correr atrás.
E tem muita informação também que, convenhamos, né? Às vezes é muita politicagem que não compete a gente a estar divulgando. Então a gente tem que ter esse certo cuidado também aí diariamente. Mas tem pressões sim, e isso faz parte da profissão. Como todas as profissões têm, né? Porque é uma coisa visível, né? Tem umas histórias assim. Por exemplo, Doizinho ganhou uma nova emissora de rádio, entendeu? Mas não, em Doizinho tem a educadora, a vizinhança e a associação comunitária. Aí vem e daí, não, o Ratinho deu uma rádio para certo político para instalar em Doizinho. Então, são as coisas assim que dizem, o político usa para arrumar voto, que ele pensa que arruma, mas daqui um dia descobre que Ratinho não dá rádio para ninguém. Isso é uma concessão do Ministério das Comunicações e tal. É uma concessão federal. Não tem nada a ver. Então, essas coisas que ainda existem de políticos, que a única pretensão é voto, é a eleição. Então, é pena a gente ver essas inverdades acontecendo. E o rádio traz voto, né? Tem muito político que é dono de rádio. Em todo o Brasil. Você pega aí, pode pegar 90%, 70%, 80% de quem está lá no Congresso tem uma rádio, ou tem algum veículo, um jornal, ou é sócio de algum deles. Então, a gente tem aqui na rádio, o jornalismo tem liberdade. O Valdir dá essa liberdade para a gente, porque ao longo de todos esses anos, o Valdir nunca fez rádio para ganhar voto. O Valdir fez rádio para a comunidade de Doizinhos. E o que ele falou há pouco aí no introito do programa 76, de trazer pessoas aqui para o rádio que sejam pessoas de sucesso, que tragam esse otimismo para a comunidade de Dois Vizinhos, é a valorização da nossa cidade. E é isso que a Rádio Educadora mais tem feito. Trazido aqui no ar pessoas que têm carinho por Dois Vizinhos, que falam bem de Dois Vizinhos, que contam a história de Dois Vizinhos. E o Valdir também é um cara que conta a história de Dois Vizinhos com muito carinho. Muitas vezes ele deixa as outras pessoas contarem a história, ele sabe de tudo que acontece em Dois Vizinhos, mas ele convida outras pessoas para virem aqui e contar a história. Então isso é o especial da Rádio Educadora, que não tem rabo preso com ninguém. Por isso que nós temos que, no nosso conteúdo, trabalhar o senso crítico. Exatamente. Que a pessoa ouça nós temos dois ouvidos, um ouça e outro filtre. Olha, peraí. Então, o senso crítico de ouvir quem fala, acertar se fala o português correto, se tem uma fundamentação em cima de verdades, se tem, entendeu, uma boa intenção. O duro é você ouvir a pessoa que sempre tem uma intenção escondida. Entendeu? A pressão, o cabresto, aquela coisa. E como diz o presidente, mais que a vida é a liberdade. De você ter opinião e se expressar baseado naquilo que é fundamental. Então, nós do rádio, é muito importante, você, o Baggio, e nós, os comunicadores, termos o equilíbrio. Entendeu? Por isso que nós somos uma rádio sem um programa especificamente policial. Você lê os boletins que vem, né? Agora, ficar aqui no ar chamando de vadio, vagabundo, não existe. Isso não faz parte. Nem como também não faz parte o horóscopo, que é uma invenção ilusória que muitas pessoas, meu Deus, tem que ler horóscopo antes de levantar da cama. Entendeu? Então, despersonaliza o caráter, a personalidade da pessoa. Valdir, eu só quero lembrar aí de alguns, ainda a gente tem um tempinho para lembrar de alguns episódios aí que marcaram também um pouco a minha história aqui na rádio. Eu lembro da minha primeira entrevista que eu fiz aqui na emissora e como profissional. Antes ainda de eu assumir o jornalismo ali, meu pai ainda estava aqui na rádio e ele me deu um gravador e, como eu falei, no final de semana ele ia para o Lago, né? E tinha um evento na sexta-feira, final de tarde, acho que devia ser 2011, talvez, 2011, 12.
E era ali no São Roque, na comunidade de São Roque, a inauguração do calçamento do São Roque. E estava aqui o Edson Casagrande, secretário estadual. E a minha primeira entrevista foi com o secretário estadual. Então foi uma responsabilidade muito grande. E aí eu anotei, né, algumas perguntas assim, antes de conversar com ele, né, mas ele foi muito solícito, foi muito gente boa. E eu fiz as perguntas para ele. Eu lembro que uma pergunta era sobre o calçamento que estava sendo inaugurado, outra era sobre o trabalho dele na secretaria que ele assumia. Nem lembro qual era o papel dele lá no Estado, mas era assuntos estratégicos, secretário estadual de assuntos estratégicos. E a última pergunta era sobre a Sudotec, porque ele foi um dos fundadores da Sudotec. Então foi um episódio que me marcou muito. Também teve uma vinda de um dos governadores aqui para Francisco Beltrão, no aeroporto, que eu fui com meu pai e com o Alencar Pereira na época também. Era muito jovem, muito menino. E aí também chegamos lá e cheio de imprensa regional lá, né? Todos os jornalistas. Meu pai me deu o gravador, vai lá e falou, vai lá e se mete no meio dessa gente, põe o gravador na boca do governador e entrevista ele. E eu fui lá, óbvio, não fiz pergunta nenhuma, né? Deixei para os outros perguntarem, mas foi um episódio também que foi muito legal. Além disso, todas as eleições, né? Eu acho que eleição e Expo Vizinho são dois momentos muito especiais para nós do jornalismo, porque é onde o jornalismo da Rádio Educadora fica em evidência pelo trabalho que é feito aqui, né? A gente participou daquela eleição de 2016, mas antes disso, ainda em 2012... eu também participei da eleição junto com o Valdir, que coordenou também naquela ocasião. Depois, a última eleição do ano passado foi muito legal também, transmitido, uma audiência muito grande, transmitido por redes sociais, pelo rádio. Então foi também muito grande o que a gente fez no ano passado nas eleições. E todas as expovizinhos, né? Muita gente acha também que a parte legal do jornalismo é você ir lá e entrevistar o cantor. Essa não é a parte mais legal. Eu acho que a parte mais legal é você estar lá presente, dizer para as pessoas o que está acontecendo lá no parque, aonde que está acontecendo tal coisa. Então, o Expo Vizinho sempre também foi um evento que marcou muito aí ao longo de todo esse tempo. E é muito cansativo, porque a gente trabalha 24 horas quando tem Expo Vizinhos. Essa eleição, você se referiu várias vezes a ela, foi muito boa, porque foram eleitos 11 vereadores. Pudemos entrevistar os 11 aqui no 7h30. Todos vieram aqui e puderam dar sua opinião, aquela coisa toda. E a gente criou no político do vereador, vice-prefeito e prefeito o senso do seguinte: o cara que quer entrar na vida política tem duas situações, o ônus e o bônus. O bônus é o aplauso, o elogio, falar no rádio, aparecer, subir no palco, enfim, estar na berlinda, estar na passarela. O ônus é a crítica, porque muitas vezes o político se elege, promete o que não pode fazer, e daí vem a crítica, vem a desaprovação, e isso é um custo que a pessoa que entra na vida pública tem que entender, que se o cara entrar na vida política pública e não receber crítica, opiniões ou críticas propositivas, ele está exposto, ele é uma vidraça. Então, isso foi muito bom que se criou essa ideia, entendeu? No sentido do político estar exposto permanentemente. E a gente viu, entrevistamos o Fabinho aqui, um episódio muito interessante. Eu falei para o Fabinho, quando a Câmara tinha 9 vereadores, saiu uma brincadeira na cidade de quem citasse o nome dos 11, aliás, dos 9 da época, ganhava um Fusca. Agora são 11, você é vereador, diga o nome dos 11 vereadores. Falou, esqueceu o Chico Pereto. Interessante, né? Então, o político também entra no ostracismo, num processo, muitas vezes, de esquecimento, entendeu? Então, ele tem que se manter na opinião, e onde que tem a mídia social, rádio, jornal, televisão e por aí afora. Isso que o senhor falou muitas vezes os políticos não aceitam bem uma crítica, né? E às vezes até levam para o pessoal, o que a Rádio Educadora tem contra mim? Mas não é assim, né, Valdir? Primeiro, a gente é uma imprensa livre, então a gente pode divulgar o que desde que não fira aí
enfim, as regras, a lei e tal, a gente pode divulgar o que a gente quiser. Mas a gente não tem nada contra ninguém. A gente faz um jornalismo livre, a gente faz um jornalismo sério, um jornalismo comprometido com 2 vizinhos acima de tudo, né? O Valdir aqui já levantou várias bandeiras, a última, inclusive, do SESI, que foi sensacional. Agora ele está com essa do São Judas. Então, o Valdir ele é um cara de muitas bandeiras, pelas rodovias da nossa região também, que eu acredito que em algum momento a gente vai ser ouvido, mas criticar também faz parte, e os políticos têm que entender isso. Não só os políticos, mas toda a comunidade. Uma crítica, desde que construtiva, ela é muito bem-vinda, né? Bom, esse é o Wellington, 25 anos, 13 anos de rádio, noivo ou não? Noivo. Namorido já ou não? Quase casado já. A minha noiva é a Jerusa Larissa Dias, ela é dentista. Jerusa? Larissa Dias. Olha. Ela é dentista. Graduou esse ano? Começou a trabalhar, já trabalha desde o começo do ano na Única, do Dr. Douglas. E, enfim, uma pessoa muito querida, com quem, graças a Deus, eu tenho o prazer de dividir a vida, né? Olha só, que coisa boa. Eu também queria informar que hoje está na cidade, aqui em um hotel da cidade, o do professor Jacó Jimenez, da Retour, do turismo. Ele está morando em Dois Vinhos, eu acho. Não, ele mora em Maringá. E ele está acompanhando essa história do prato típico, vai ter reunião hoje à tarde, vai fazer um percurso em vários municípios da região. Ontem eu participei no Verê da Associação de Turismo de lá. Também o Dia do Turismo do Verê é dia 22 de setembro, e onde vai ter uma série de eventos que nós vamos divulgar por aqui. E a região, graças a Deus, nosso prefeito também, o Carlinho, foi, como é que se diz, convertido ao conceito de turismo. Nós, Dois Vizinhos, vamos virar uma cidade gastronômica. É só ver o entorno, os restaurantes, o pessoal de fora que vem a Dois Vizinhos almoçar e jantar. Então nós temos que buscar uma via, uma característica, um carisma, e pelo que eu estou vendo vai ser o bucho mesmo, a gastronomia. Inclusive a CDV ia premiar, né? Vai premiar aí o ganhador do prato típico, mas aí o Jacó sugeriu que fizesse um livro das receitas participantes. Então, em breve, a comunidade toda vai ter acesso ao frango macarrônico da Elisete. Né? Não é, não é macarrônico, acho que é bagunçado, não é... Frango macarrônico foi o senhor que deu o nome, então. Pois é. Não, eu achei interessante que ontem a equipe falou assim, veio frango de todo tipo lá, mas com macarrão só da Elisete. E que faz parte, enfim... Mas hoje... o senhor provou ou não? Não, eu fiz o test drive, eu que fui o vítima durante vários dias comendo macarrão e frango para ela acertar o ponto para poder concorrer. Era no almoço, era na janta, era todo dia. E sempre sobrava, daí vai... Traz pra gente aí, que hoje o almoço pode ser frango macarrônico. Olha só... Que semana minha, hein? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas segunda-feira vem a Renata e ela vai trazer um cara de Foz do Iguaçu para falar do X-Lan. X do inglês é X. É X-Lan. É uma empresa que faz casa de chapa pré-moldada. É uma inovação suíça, alemã, que está vindo para o Brasil aí para... terminar a crise do tijolo. Vamos ver se pega. 8h08, bom fim de semana, bom repouso, bom descanso com a família e muita espiritualidade. Um bom dia.